Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Compocast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. Como sempre, estamos aqui gentilmente apoiados pelo SECAM, o Centro Codeço de Aperfeiçoamento Musical. Quero deixar aqui mais uma vez o nosso agradecimento à Escola de Música SECAM. E hoje é mais um daqueles dias, mais um daqueles episódios onde a gente reflete sobre o significado da música, o significado do criar musical ou da criação musical. Porque para um compositor, estes pensamentos, estas perguntas, são sempre muito importantes. Elas atravessam aquilo que o compositor faz, né, no seu âmago. O compositor, ele trabalha com isso que a gente chama de música. Portanto, entender ou pelo menos lançar hipóteses sobre o significado do que vem a ser música, da sua representação e tudo mais, isso tudo está dentro do trabalho do compositor. Então eu convido você para a gente pensar junto, refletir junto mais uma vez hoje nesse episódio. Lembrando que o nosso objetivo aqui é sempre provocar, não é nunca trazer verdades absolutas aqui. Não, nós estamos pensando, nós estamos nos provocando, né? E é importante também dizer que eu imagino que o público que está ouvindo este podcast não é o mesmo que está nas fileiras da academia, não são os professores das universidades e os alunos das universidades, enfim, porque existe uma maneira muito própria para tratar desses assuntos. São as revistas científicas, são os eventos científicos e etc. Nós estamos aqui num bate-papo. Por isso, se você não tem assim conhecimento prévio musical, não tem problema. Se você assim não é do meio da música, abre aspas, clássica, fecha aspas, não tem problema nenhum. Você tem apenas uma condição para estar aqui, estar disposto a pensar junto. Vamos lá então. Pois bem, hoje eu quero pensar com você a respeito da lógica da música. Nossa, que expressão, né? O que será que a gente está querendo dizer com isso? A lógica da música. Bom, o que é lógica? Lógica, dentro do campo da filosofia, é a faculdade que critica e que julga o próprio pensamento, né? É na lógica que se estabelece, por exemplo, a relação de si mesmo, né, do sujeito com o pensar, ou seja, a disciplina do que chamamos do assentimento, né? Ou seja, é uma faculdade de crítica, de juízo do próprio pensamento. Em outras palavras, o que nós queremos entender aqui é qual é a estrutura, né, que dá sentido, certo, às conexões que fazemos musicais. Qual é a lógica que dá sentido às estruturas que se conectam e produzem o discurso musical. Deu para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Como é que a gente pode julgar, criticar esse pensamento, né? O pensamento que se tem a respeito das estruturas musicais, essas que dão sentido, né, ao discurso musical? É até mesmo bem difícil, né, de explicar o que eu estou querendo propor para a gente. Mas eu acho que você me entendeu. Bom, eu gostaria de propor, então, algumas
algumas possibilidades. Eu vou começar, então, trazendo aqui a ideia que talvez seja a mais predominante, né, dentro do campo musical, que é o pensamento ou a abordagem pitagórica a respeito da lógica musical. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que na escola pitagórica, os números têm uma função quase que sagrada. É através dos números que conseguimos não só falar sobre a natureza, mas é através dos números que podemos e que conseguimos representar a natureza. Na lógica pitagórica, então, somente é possível acessar ao mundo natural a partir da lógica matemática, da lógica numérica, ou do recurso representativo numérico. Agora, observe que, quando digo isso, existe por trás disso, né, toda a lógica matemática. E quando eu digo aqui a lógica matemática, todo o pensamento estruturalista matemático, em que nós temos agrupamentos, em que nós temos divisões, em que nós temos medidas, em que nós temos seccionamentos e etc, etc e tal, palavras e sentidos, né, e significados que fazem parte da lógica matemática. Pensa comigo aqui. Nós temos, por exemplo, um acorde, né, de Dó maior, uma tríade assim super simples, e a gente chama de Dó, Mi, Sol, né? Aí você vai falar assim, ora, para mim é só um Dó, Mi, Sol, e não é mais nada não, é só isso aí, Dó, Mi, Sol, toco aqui e tem um som legal. Eu vou dizer para você, tá certo, tá bom, não tem problema nenhum. Mas como que nós, né, enquanto seres humanos, e colocados e bem colocados na história, né, desenvolvemos um pensamento para entender esta sonoridade? Esta é a minha colocação. Nós sabemos então que a explicação que temos para o Dó maior ser um Dó maior é porque existem dois tons, né, do Dó para o Mi, e 3 tons e meio do Dó para o Sol, ou mais um tom e meio do Mi para o Sol, né? Depende de como você pensa. E aí você fala, é mesmo, então é uma terça maior e uma quinta justa, ou uma terça maior, perdão, e mais uma terça menor, né? Se você pensar em agrupamentos de terças, se você entende acordes assim. E aí, veja bem, quando a gente já pensa assim, que tipo de estrutura é essa que está por trás aí? Veja, é uma estrutura matemática. É, então, uma lógica dessa que o Pitágoras lá atrás estava propondo, né? Veja que a gente está adicionando, sobrepondo, contando, metrificando, dispondo através de medidas de distâncias ou unidades de medida, se você quiser chamar assim. Percebe? Percebe só como existe todo um pensamento matemático por trás da música? E aí você vai dizer, senhora, mas isso daí não vai fazer sentido, porque eu não penso nisso para eu tocar. Quando eu toco, quando eu componho com coração. Eu componho com emoção e apenas com isso. Pessoal, a gente está fazendo uma pausa aqui nesse episódio para te lembrar de que você pode apoiar o Compocast. Basta acessar apoia.se/Compocast. Outra vez, apoia.se/Compocast e se tornar um apoiador desse podcast com qualquer quantia mensal que você quiser e você puder. Ao se tornar apoiador do Compocast, você pode me enviar perguntas pelo e-mail compocast.oficial@gmail.com
Outra vez, compocastoficial@gmail.com, e eu vou responder as suas perguntas em episódios específicos para você lá na página do apoia.se/compocast. Então é isso, se você puder e quiser, seja um dos apoiadores desse podcast. E agora vamos voltar ao nosso episódio. Pois é, então, às vezes quando a gente fala sobre lógica, né, e sobretudo no que diz respeito ao campo musical, não é? A gente confunde muito isso com a questão da cognição. E cognição diz respeito à particularidade sensorial que dá sentido às coisas. Nossa, deixa eu tentar traduzir. Então, o meu processo cognitivo, primeiro, ele tem uma particularidade. Segundo, ele é formado de uma série de condições fisiológicas, minhas condições fisiológicas, e também do meio, né, ao qual se propaga ou está acontecendo a experiência, na verdade. E ele também tem uma particularidade de subjetividade. Então, um processo cognitivo não está no campo da lógica. Portanto, quando você diz, não, um dó maior para mim eu não penso em números, eu digo, tudo bem, não tem problema. Acontece que a pergunta não é essa, né? A pergunta é, nós estamos aqui debruçados para nos provocar a respeito da lógica, então, do pensamento que estrutura a sonoridade. E veja só, quando você diz que um acorde para você, se você não pensa nada em matemática e tal e tudo mais, não deixa de ser esse acorde, né, estruturado por tons e por semitons, caso você esteja trabalhando dentro da música tonal, né, caso você esteja fazendo música com tonalidade, né? E pegando um gancho nisso, é também o caso da música que não é tonal, né? A música que é atonal, a música que é modal, que vem do modalismo, e enfim. Isso tudo para a gente chegar a uma primeira conclusão. A conclusão de que este pensamento pitagórico, que na verdade não é simplesmente essa, entre aspas, adoração numérica, mas é uma relação de sentido com o universo numa harmonia equilibrada, na qual os números fazem o papel da descrição, né, e da imposição de uma harmonia equilibrada entre aquilo que produzimos e aquilo que existe na natureza. O pensamento pitagórico não é apenas isso, ele é para além disso. Mas a gente pode então chegar a uma breve conclusão aqui, que música é hoje entendida sobretudo no que diz respeito à música ocidental, seja ela popular, seja ela clássica, seja ela regional, seja ela como for, essa música ocidental, ela é baseada numa lógica puramente pitagórica, numa lógica puramente numérica e matemática. Portanto, talvez não seja muito prudente quando os alunos reclamam, né? Oh, mas é muita matemática. Não é não. É bem simples a matemática musical. Mas faz parte da estruturação musical. A minha próxima pergunta, dando continuidade ao nosso episódio, seria: mas e aqueles que fazem música, por exemplo, de maneira autodidata, que descobrem os sons assim, sem conhecer nada, né? E conseguem tocar tocar de ouvido e compor? Que lógica eles estão utilizando para empreender as suas composições, as suas criações musicais?
Veja que essa pergunta eu meio que já respondi, né? Um pouquinho para trás. O fato de alguém ser autodidata, como, por exemplo, o caso do Ray Charles, né? Você já viu o filme dele, né? Um filme que ganhou muitos prêmios alguns anos atrás, né? Um filme espetacular, diga-se de passagem. É um menino que era cego e que ficou cego, melhor dizendo, e aprende a tocar ouvindo. Enfim, eu já disse para você que o fato destes fenômenos acontecerem não colocam em xeque a questão histórica comprovada, né, do desenvolvimento do pensamento humano musical, que se baseia numa ideia pitagórica numérica. Isso acontece, como eu disse lá atrás, porque este pensamento permeia todo o Ocidente. Nós aplicamos essa lógica pitagórica para quase tudo na vida. Não é o caso do nosso podcast hoje, desse episódio, mas a gente já entendeu isso, né? Portanto, a questão ainda permanece, né? Ela ainda está posta. Então, como é que estas pessoas, né, conseguem desenvolver uma lógica musical, já que elas são autodidatas ou possuem alguma dificuldade que as impede de, por exemplo, ler a partitura, né, ou de ter contato com a educação musical tradicional, enfim, etc. Então, veja só, olha só, pense comigo aqui. O que é que, na verdade, alguém que faz música e não conhece a lógica matemática, o que é que ela está fazendo na verdade? O que é que ela está realizando? Pense comigo aqui. Esta pessoa, né, em primeiro lugar, ela está comunicando, que todos nós fazemos com música. Mas, dentro da nossa proposta hoje, o que esta pessoa está fazendo é um tipo de representação. Você percebe que existe uma lógica por trás de uma proposta de representação? Talvez esta pessoa não tenha mesmo nenhuma ideia das condições, digamos, matemáticas que suportam a teoria musical. Mas aquele que faz, aquele que cria, está criando uma lógica representativa, onde algo representa algo, outra coisa representa outra coisa, e o encadeamento dessas sonoridades traz, então, uma representatividade maior ainda. É lógico que há uma série de assuntos ligados aqui, mas eu vou para dentro desse parênteses nosso aqui, dentro dessa pequena definição. Então, veja que na verdade, uma questão também de representação. A lógica da representação. E se a gente olhar para trás agora um pouco, o que os números são? O que os números são? Os números também, como eu disse lá atrás, os números e a matemática é um tipo de lógica de representação da realidade, que, segundo os pitagóricos, são os números que possuem essa uniqueza, essa capacidade única de representação simbólica da harmonia entre todas as coisas, né? Da harmonia macro e micro, conforme eu já até falei em alguns episódios atrás. Mas no fundo, veja que é uma lógica da representação. Então, a gente pode, de repente, concluir nesse episódio que, quando fazemos música, estamos buscando alguma lógica de representação. Nós atribuímos sentido a alguma coisa e, na hora de atribuir sentido, esta é uma questão cognitiva e é uma questão da subjetividade. A atribuição de sentido é do particular, é do singular, é do sujeito. O sujeito no mundo, que é afetado pelo mundo, sim. Mas em última instância,
uma decisão do particular do sujeito. Mas a representação do sentido precisa seguir uma lógica coerente. Até mesmo a aleatoriedade, a música aleatória, também segue uma lógica. Os improvisos do jazz. Seja por conhecer a parte e toda a questão teórica musical, seja por uma intuição. Existe uma lógica que estabelece relações de representação. Portanto, música é pautada numa lógica estrutural. Em primeira instância, a gente pode então definir e concordar, se você quiser concordar comigo, que teoricamente a lógica pitagórica e a lógica matemática é aquela que descreve e que determina a estruturação musical. Mas para esses que não se utilizam dela, não assim fazendo, né, não a conseguem ou não é possível que o simples fato de não conhecê-la faça com que ela não exista, não, né? O simples fato de não conhecê-la apenas indica uma outra lógica de representação dos sentidos, que é da subjetividade. Bom, esse foi o nosso Compocast de hoje. E se você gostou, só se você gostou, você está convidado a estar comigo aqui de novo na próxima terça-feira. E se você não gostou, não tem problema, vai escutar alguma música, algo que te faça bem. O que nós queremos aqui é promover boas provocações. Se você gostou, eu convido você a estar aqui comigo mais uma vez. Eu peço a você que divulgue, compartilhe este episódio, seja em qual plataforma que você estiver ouvindo. A gente se vê na próxima. Uma ótima semana para você. Fica bem, um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.